Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei abordar os principais conceitos relacionados à hidrografia, uma vez que esses conceitos são importantes, sobretudo, para os alunos que irão fazer concursos do Colégio Naval, ESA e SpaceX. Então vamos lá, moçada. Aqui nós temos um desenho mostrando a vocês uma bacia hidrográfica. Então, professor, o que seria uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica nada mais é do que uma área drenada por um rio principal, siga aqui meu dedo, olha o rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. Então, a área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, chamamos de bacia hidrográfica. Aqui nós temos perfil longitudinal e transversal de um rio. Então, o perfil longitudinal de um rio é aquele que se estende da sua nascente até a sua foz, ou seja, o local onde o rio deságua. Então, aqui nós temos esse desenho representando o perfil longitudinal de um rio. Aqui no outro desenho, nós também temos o perfil longitudinal, todavia aqui representado de uma forma diferente, e os perfis transversais. Os perfis transversais caracterizam os vales dos rios, ou seja, o formato que os vales dos rios possuem ao longo dos seus cursos. Então, nós temos dois tipos de perfis, o longitudinal e também o perfil transversal. Aqui nós temos, por exemplo, nesse outro desenho, alguns outros conceitos. Vamos lá, nascente, local onde o rio nasce. Curso superior é aquela porção do rio ou aquela parte do rio localizada nas imediações da nascente. Curso médio, o nome já diz que é o curso intermediário do rio, ou seja, aquele que fica entre a foz e a nascente. O curso inferior é o baixo curso de um rio, que, logicamente, tem como seu ponto final a foz. Existem dois tipos de termos muito utilizados nessa questão. Montante significa o curso superior de um rio. Então, a montante, quando você caminha em direção à montante, você está se dirigindo em direção à nascente de um rio. E a jussante é o local onde o rio é representado pelo baixo curso, ou seja, a foz de um rio se encontra na sua jussante. Então, se numa prova cair que um indivíduo qualquer esteja navegando em direção à jussante do rio, na verdade, ele estará navegando em direção ao baixo curso, caminhando em direção à foz do rio. Lembrando que a foz é o nome que se dá ao local onde o rio deságua. Pode ser numa lagoa, pode ser num lago, pode ser no mar fechado, pode ser no mar aberto, enfim. Aqui nós temos os tipos de drenagem.
Existem três tipos de drenagem. Mas, professor, o que seria essa drenagem? A drenagem nada mais é do que o destino final da água de um rio. Então, nós temos aqui a drenagem endorreica, que significa para dentro, quando as águas de um rio são lançadas num lago ou numa lagoa fechada. Então, eu coloquei aqui esse mapinha do Mar Cáspio, mostrando aqui o rio Volga, que é o maior rio do continente europeu, e o rio Ural, que é o rio que separa o continente europeu do continente asiático. Sendo assim, esses dois rios possuem drenagem endorreica, uma vez que o destino final das suas águas é um lago fechado. A drenagem exorreica significa para fora, quando as águas de um rio são lançadas no mar. Sendo assim, nós temos aqui um mapinha com o exemplo do Rio São Francisco. Então, essa linha azul representada aqui é o Rio São Francisco, cujas águas são lançadas no Oceano Atlântico. Praticamente todos os rios brasileiros têm drenagem exorreica, ou seja, suas águas têm como destino final o Oceano Atlântico. E a drenagem arreica é aquela típica de uma região árida ou até mesmo de uma região semiárida, quando as águas de um rio desaparecem por evaporação e também por infiltração, não atingindo nenhum lago, nenhuma lagoa e muito menos o oceano. Então, esses três tipos de drenagens são as drenagens conhecidas e usualmente, às vezes, citadas, por exemplo, numa questão de concurso, sobretudo na área militar. Ok? Então, aqui nós temos também, só para lembrar, aquilo que eu disse anteriormente, não se esqueçam, praticamente todos os rios brasileiros possuem drenagem exorreica, ou seja, suas águas têm como destino final o Oceano Atlântico. Aqui nós temos os três tipos de foz. Lembrando que foz é o local onde o rio lança suas águas, podendo ser numa lagoa, num lago, ou no mar fechado, ou ainda no mar aberto. Então, os três tipos de foz conhecidas. Foz mista, quando as águas de um rio são lançadas no mar, por exemplo, através da combinação de um delta e um estuário. Então, aqui nós temos a foz do rio Amazonas. Observem o seguinte: entre a ilha de Marajó e o Amapá, temos aqui um delta. A foz em delta ocorre quando as águas de um rio são lançadas no mar através de vários canais separados por ilhas aluviais, como por exemplo aqui nós temos essa imagem do delta do Ganges, que é o principal rio que banha a Índia e que deságua no Oceano Índico. E aqui, falando ainda da foz mista, entre a ilha de Marajó e a cidade de Belém, nós temos do lado de cá uma foz em estuário. A foz em estuário ocorre quando um rio lança suas águas no mar, num lago ou numa lagoa, através de um canal aberto. Aqui nós temos, por exemplo, o estuário do Prata, ou seja, o local onde deságua o Rio Paraná, que é um dos mais importantes rios da América do Sul, também conhecido como Rio da Prata. Então aqui você observe que o Rio Paraná está lançando suas águas no Oceano Atlântico através de um canal aberto que nós chamamos de estuário. O estuário do Prata se encontra entre o Uruguai e a Argentina, sendo considerado o mais importante estuário da América do Sul. Aqui nós temos o regime de um rio. O regime de um rio irá determinar
a origem das suas águas. Então, por exemplo, aqui nós temos o regime pluvial, quando as águas de um rio são derivadas das chuvas. Moçada, guardem isso. Todos os rios que nascem no território brasileiro possuem regime pluvial, ou seja, suas águas derivam das chuvas que caem em nosso país. Aqui nós temos o regime nival glacial, quando as águas de um rio são alimentadas pela fusão da neve e do gelo. Aqui no Brasil não há nenhum rio formado em território brasileiro com essa característica. E aqui nós temos o regime misto, quando as águas de um rio derivam das chuvas, da fusão da neve e até mesmo da fusão do gelo. Aqui nós temos, por exemplo, o local onde nasce o rio Amazonas, no sul do Peru, na Cordilheira dos Andes. A nascente do rio Amazonas deriva da fusão da neve que se acumula a mais de 5.000 metros de altitude numa localidade denominada Carrua Santa, onde nasce o grande rio Amazonas. Todavia, a maior parte das águas do rio Amazonas provém das chuvas que caem na Amazônia sul-americana. Sendo assim, o rio Amazonas é um exemplo típico de rio que apresenta foz mista, combinação da chuva com a fusão da neve e até mesmo do gelo que se acumula nos pontos elevados da Cordilheira dos Andes. Aqui nós temos dois tipos de rios. Rio intermitente ou temporário é aquele que seca durante a estação seca. Por exemplo, inúmeros rios que drenam o sertão nordestino são classificados como intermitentes ou temporários, uma vez que suas águas deixam de fluir durante a estação seca. E aqui nós temos uma imagem de um rio temporário. Aqui tem um pouquinho de água acumulada numa poça, mas que provavelmente já está entrando no período da seca, razão pela qual a água do rio está desaparecendo. E aqui nós temos um rio perene, também chamado de rio permanente, aquele onde as águas nunca secam. Então essa imagem aqui é do Rio São Francisco no seu período de cheia. Moçada, guardem isso na cabeça de vocês. A maioria dos rios brasileiros são perenes, ou seja, nunca secam. Se cair em prova rio temporário, pense logo no sertão nordestino, região dominada pelo clima tropical semiárido. Região esta que apresenta secas sazonais, muitas vezes prolongadas por vários meses e anos, razão pela qual inúmeros rios que drenam o sertão nordestino secam no período da seca. Quando se fala em regime de um rio, moçada, você também pode associar esse regime ao clima. Por exemplo, se cair em prova rio de regime tropical, é aquele que vai apresentar um período de cheia no verão e um período de vazante no inverno, porque o clima tropical normalmente ele apresenta a sua estação chuvosa nos meses de verão. Na verdade, começa lá no final da primavera e se estende até o início do outono. Então, os rios de regime tropical predominam no território brasileiro. São rios que apresentam cheias no verão e vazantes no inverno. Nós temos no sul do Brasil, por exemplo, na bacia do rio Uruguai, rios de regime subtropical. Como o clima subtropical registra chuvas regulares durante o ano, é comum que os rios de regime subtropical apresentem mais de 2 cheias anuais, como acontece, por exemplo, com o rio Uruguai. Aqui nós temos os centros dispersores de água. Centros dispersores de água é o nome que se dá a grandes
unidades de relevo que separam as águas de duas ou mais bacias hidrográficas. Então, na verdade, a América do Sul possui 3 grandes centros dispersores de água: a Cordilheira dos Andes, onde nascem rios que desaguam no Oceano Pacífico e rios que desaguam no Oceano Atlântico, o Planalto das Guianas, onde nascem rios que desaguam no Atlântico Norte e rios que são afluentes do Amazonas, e o Planalto brasileiro, onde se formam a grande maioria dos rios do Brasil. Então nós temos aqui afluentes da margem direita do Amazonas, os rios que formam a bacia do Paraguai, rios que formam a bacia do Paraná, rios que formam a bacia do Tocantins-Araguaia, rios que formam a bacia do São Francisco e por aí vai. Então, moçada, não se esqueçam, centros dispersores de água são grandes formas de relevo ou unidades de relevo que separam 2 ou mais bacias hidrográficas. A América do Sul possui 3 grandes centros dispersores de água. Então, aqui nós temos um outro termo, divisor de águas. O conceito é mais ou menos parecido, apesar de que o divisor de água nada mais é do que uma forma de relevo que pode ser representada por uma serra, por uma chapada, por uma cuesta e etc., que separam as águas de 2 ou mais rios. Então aqui você tem um ponto elevado, que é o divisor de águas. Aqui você tem do lado o rio Tietê e aqui você tem do outro lado o rio Aguapeí, que é também conhecido como Rio Feio. Então essa linha serrana que se encontra aqui no meio é aquilo que nós chamamos de divisor de águas. Cuidado, moçada, para não confundir um divisor de água com um grande centro dispersor de água. Apesar de conceitualmente, geograficamente falando, os conceitos serem relativamente parecidos, os centros dispersores de água, na verdade, são representados por macro-unidades de relevo, enquanto que os divisores de água são representados por formas de relevo de menor extensão. Aqui nós temos os meandros. Meandro é o nome que se dá às curvas sinuosas que um rio faz ao longo do seu curso. Então isso aqui, inclusive, já foi citado também em prova do Colégio Naval, também citado em prova da ESA e da SpaceX. Aqui nós temos uma imagem de um rio que faz parte da bacia do Amazonas com os seus meandros. Cuidado, existe o termo meandro encaixado. Quando ouvirem falar sobre esse termo meandro encaixado, os meandros encaixados, eles se encontram, por exemplo, nas fossas tectônicas, como acontece aqui no Vale do Rio Paraíba do Sul, que separa Rio de Janeiro de Minas Gerais. Então, ali no Rio Paraíba do Sul, nós vamos encontrar alguns meandros encaixados. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desses conceitos que foram explicados de forma bastante simples. Eu acredito que todos vão entender essa explicação. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Aqui, moçada, mais uma vez eu estou deixando os meus grupos do Facebook, onde eu auxilio os candidatos que irão fazer a prova da ESA, a prova da SpaceX. Na SpaceX eu tenho 2 grupos, a prova do Colégio Naval e as provas de vestibulares. Nesses grupos, na área dos arquivos, vocês vão encontrar todo o meu material em PDF. E, além disso, bancos de questões e ainda provas comentadas da ESA, Colégio Naval e SpaceX. Moçada, então nós encerramos nosso encontro de hoje, deixando
Para vocês, um beijão no coração, um forte abraço e aquela mensagem de esperança. Fiquem com Deus, continuem focados nos estudos, porque o canal Geogênio foi criado para auxiliar você que está se preparando num concurso. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que novos jovens possam ter acesso a essas aulas. Valeu, moçada! Estamos juntos e misturados. Fui!